Olá, meus queridos. Deixa eu me enfeitar um pouquinho para me dar um pouquinho de cor. Sejam bem-vindos. E eu gostaria de falar sobre o papo que a gente teve ontem, sobre a terapia que eu aplico, que se chama Constelação Familiar. Seja bem-vindo, Antônio. Sobre a constelação familiar, sistêmica e xamânica. Ontem a gente fez Seja bem-vindo, Pedro. Ontem a gente fez um apanhado sobre o que significa essa constelação, onde ela atinge, o que ela é capaz de tratar, como é que ela se define. E hoje eu queria ter mais um pouquinho de conversa com vocês, se vocês me permitirem. Olá, Leandro. Eu trouxe alguns do meu exército, que eu costumo dizer. Olá, Vitor, seja bem-vindo. Então, gente, a constelação familiar, como eu falei ontem, ela pode se dividir em dois grupos. O grupo daqueles do grupo terapia em grupo. Olá, Douglas, seja bem-vindo. Vou ter que ficar de óculos. Olá, Guilherme. E então a constelação ela se divide em dois grupos. Emerson, seja bem-vindo, meu querido. Em terapia em grupo, Eduardo, seja bem-vindo. Ou a terapia individual com bonecos, que pode ser feito de forma virtual ou a presencial. E a gente pode tratar por diversos assuntos. Vou deixar os representantes aqui do ladinho um pouquinho. A constelação, ela, por exemplo, ela pode tratar um motivo que a gente chama de tema, que pode ser: eu tenho um problema de relação com o meu pai, com a minha mãe, e eu gostaria de ver isso, de estudar isso, de saber o porquê que eu tenho essa condição. Eu gostaria de saber por que eu, dentro dos meus relacionamentos, eu não consigo dar seguimento, porque sempre acontece algo que me tira, e eu acho que é uma maldição, eu acho que pode ser qualquer tipo de situação. Seja bem-vindo, Vinícius, Paloma. Vou até pegar mais um representante aqui. E aí eu gostaria de exemplificar hoje com vocês, nessa conversa, de como a gente pode, talvez, identificar, numa breve identificação, do que pode ser feito. Gidevran, seja bem-vindo. Sandro Arthur, seja bem-vindo. Kaique de Oxaguian, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Alguém tem alguma questão que gostaria de ser vista sobre venda de algo, venda de casa, venda de empresa, venda de automóvel que não está conseguindo? Alguém teria alguma coisa com esse tema? Vamos lá, meu povo. Alguém teria? Sim ou não? Aguardar a resposta. Olá, meu querido. Boa tarde para você também. Alguém teria alguma questão de venda de imóvel? Paloma, sim, uma casa?
Paloma, você consegue ver esses representantes aqui direitinho? Se você conseguir ver, escolhe um boneco que te represente. Olhe o que te chamar a atenção de primeira, escolhe ele para mim, por favor. Fábio, seja bem-vindo. Qual desses bonecos, Paloma, você se identifica? Escolhendo sendo você. Esse aqui? Esse aqui, Paloma? Esse aqui? É desse lado de cá? Olá, Luiz André, seja bem-vindo. Esse aqui? Esse? Só confirma mais uma vez sim, se é esse aqui. Então esse. Dentro desse espaço aqui, Paloma, onde que eu coloco esse boneco? Eu posso botar ele aqui no centro? Não é esse? É do lado de cá? Deixa eu ver se eu consigo colocar a sua participação aqui. Não. Aqui, na esquerda. Esse aqui.
Olá, Tatiana. Esse aqui é o meu lado esquerdo. Bom, perto do preto eu tenho esse. Qual dos dois? Do lado onde está minha mão? Então é esse aqui. Tá. Então a gente coloca aqui. Paloma, esse aqui é o seu representante. Ela representa você. Escolhe mais um representante. O significado dele eu sei. Somente eu sei. Mas qual outra peça te chama a atenção? Escolhe mais uma peça, Paloma. Seja bem-vindo, Marcelo. Sem precisar analisar muito, Paloma. Qual é a peça que te chama a atenção? Esse aqui. Olá, Marcelo. Esse aqui, Paloma? Certo. Paloma, quando eu coloco esses dois bonecos para aqui, qual é a sensação da relação entre esse boneco e esse boneco? Sabendo que você, seu representante é esse, e esse aqui você não sabe qual é o significado dele, apenas eu. Qual é a sensação que esses dois, eles dois têm alguma relação? Eles têm vontade de ficar perto? Eles têm vontade de ficar separados?
Qual a sensação que você, olhando para esses dois bonecos juntos, que eles te passam? Eles têm uma ligação? Eles preferem... Você preferiria colocar eles afastados? Vamos lá, Paloma? Olá, Gil, seja bem-vindo. Então eles ficariam... Vamos colocar um de costas para o outro. Assim, um de costas para o outro é mais confortável? Sim ou não? Dessa forma, um de costas para o outro, Paloma. Eles se sentem mais confortáveis, distantes e um de costa para o outro? Seja bem-vindo, Daniel. Certo. Eu vou escolher dois bonecos que eu sei o significado de cada um. Com a entrada desses dois bonecos aqui, Paloma, esse boneco preto aqui, ele se sente confortável com a entrada desses dois bonecos? Esse boneco aqui, com a entrada desses dois, é confortável para ele? Sim ou não? Paloma? Só com o marrom. Certo. Se eu trago esses bonecos para perto desse branco aqui, qual a sensação que ele tem? Qual é a relação que esses três bonecos possuem? Sem pensar muito, Paloma. O que vier na tua cabeça você escreve. Quando a gente pensa muito, a gente cria história. O interessante é a gente reconhecer o que está acontecendo aqui. Olá, Caio. Olá, Ricardo. Sejam bem-vindos. De incômodo. Certo.
Se eu coloco esses dois bonecos aqui juntos em unidade, esse boneco não está mais olhando para fora, eles estão juntos e em equilíbrio. Quando esses bonecos se tornam equilibrados, esse boneco, você conseguiria colocar ele virado para frente? Seria confortável ele ficar virado para frente e junto dela, desse boneco aqui? Se eu harmonizo esses três, trazer esse boneco preto ao lado desse branco, se torna confortável? Por conta de algum outro boneco que esteja aqui? Olá Moisés, seja bem-vindo. Eu estou explicando como funciona uma constelação, exemplificando uma constelação familiar individual com bonecos. Hein, Paloma? Algum desses bonecos aqui incomoda essa situação dos dois ficarem juntos? Paloma? Olá, Reinaldo, seja bem-vindo. Esse aqui, né? Você tem pai vivo? Seu pai é vivo e você tem uma boa relação com ele? Vou repetir a pergunta que eu faço para você. Seu pai é vivo e você tem uma boa relação com ele? Olá, Nelly, seja bem-vinda. Quanto tempo a gente não se vê, né? A gente não se fala. Na verdade, anos praticamente, pessoalmente. Então, aqui a constelação, ela mostra
como isso é uma exemplificação, a gente não vai aprofundar. Esse boneco você escolheu como seu representante, e eu trouxe esse boneco aqui, você escolheu na verdade esse boneco aqui, como a casa que precisa ser vendida. E aqui eu trouxe a representatividade da sua mãe e do seu pai. Por algum motivo, numa constelação a gente verificaria mais aprofundadamente, a representatividade do seu pai se incomoda, gera uma energia de incômodo para essa venda da casa. Quando eu trouxe para harmonizar, quando eu trouxe essa figura harmonizada para cá, e trouxe essa casa para junto de você, para que ela possa ser vendida dentro da harmonização, a energia do seu pai ainda impede que essa casa se aproxime de você para que ela seja vendida. Então há algo dentro da energia masculina do seu pai, não necessariamente precisa ser o seu pai, mas pode ser algum padrão de alguém da linhagem do seu pai, que impede que essa casa seja vendida. Então há necessidade de descobrir qual é o padrão que está acontecendo, para que ele seja harmonizado, e sim essa energia da casa, que está presa à energia masculina do seu sistema familiar, possa liberar essa casa para que ela seja vendida e sair do seu campo. Você consegue me compreender? Olá, Marcos Paulo, seja bem-vindo. Tata Pessoa, seja bem-vindo. Consegue me compreender, Paloma? Se você está encontrando dificuldade em vender a casa, existe algo a ser resolvido dentro do masculino do seu sistema, por parte do seu pai, para que essa casa, a energia de venda dessa casa seja liberada, para poder ela estar próxima de você, já que no começo vocês não se atraíam. Então ela precisa estar próxima a você para você conseguir vender. E isso depende muito da energia masculina da parte do seu pai. Numa constelação familiar, num momento totalmente diferente, né, somente para você, conseguiria ver a origem disso e o que você poderia fazer para poder conseguir vender essa casa. Vamos passar para um próximo exemplo. Vamos devolver os lugares para quem são de direito. Está faltando uma pecinha aqui. Essa é bastante interessante. Alguém por algum acaso, alguém aí tem algum problema tem dificuldades para manter um relacionamento, tem dificuldades, quando tem um relacionamento passa por muito sofrimento, traições. Isso é uma coisa que todo relacionamento vem acontecendo. Alguém por aí tem algum desse exemplo que queira compartilhar com a gente? Olá, Tânia Cristina, seja bem-vinda. Quando eu falo de relacionamento, não necessariamente é um relacionamento amoroso. Pode ser um relacionamento com amigos, relacionamento com a empresa, um relacionamento dentro do colégio, dentro de uma casa de santo. Às vezes sim, Vitor. Você, Vitor? Sim. Seria na base
do segmento espiritual, familiar, afetivo ou profissional, Vitor? Olá, Rodrigo Pereira, seja bem-vindo. Entendo, Paloma, mas vamos dar oportunidade para uma outra pessoa. Hein, Vitor? Qual lado você escolhe? Profissional? Varia muito? Mas em qual lado você gostaria de ver, Vitor? Tá tão difícil, né, Leandro? Tão difícil encontrar uma pessoa legal. Hein, Vitor? Qual âmbito você gostaria de que fosse visto? Afetivo, familiar, profissional ou espiritual? Relacionamento afetivo, espiritual, familiar ou profissional, Vitor? Afetivo. Vamos lá. Vitor, eu não sei como está sendo espelhado para vocês, mas aqui é meu lado esquerdo, aqui é meu lado direito, certo? Escolhe um boneco que represente você. Acho que todos não para ser vistos. Esse aqui? Eu tenho vários quebradinhos aqui. Você escolhe qual é o que você quer. É o peão? Esse aqui. Vou colocar você aqui no meio, tá bom? Certo, Vitor. Quando você olha para esse peão, qual a sensação que ele passa para você? Vamos procurar ter uma resposta mais rápida para a gente poder ter um segmento legal. Tristeza. Certo. Se eu te perguntar, essa tristeza, vou fazer uma pergunta abstrata e você me responde a primeira coisa que tiver na tua cabeça. Essa tristeza, ela é direita ou esquerda? Direita? Ok. Escolhe para mim. Escolhe para mim um outro boneco.
Escolhe um outro boneco, Vitor, por favor. É essa rainha aqui, certo? Olá, Júnior, seja bem-vindo. Quando eu aproximo ela de você, qual é a sensação que você tem? Qual a sensação que ela passa para esse boneco? E qual a sensação que ela tem sobre esse boneco? Olá, Paulo, seja bem-vindo. Mutumbaxé, Mutumbá, Júnior, seja bem-vindo. Controle. Certo. Ela passa para você dor. Ok. Escolhe mais um boneco, por gentileza. Um outro boneco, Júnior. Ô, Vitor, desculpa. Esse aqui? Porque eu tenho vários pretos atrás do branco. Esse aqui? Qual branco do lado direito, Vitor? Quando for falar, fale torre, cavalo, peão, bispo. Esse? Olá, Célia, seja bem-vinda. Felipe. Esse?
Esse daqui, Vitor? Esse aqui. Onde eu colocaria esse boneco aqui? As duas juntas, para você, para esse boneco, qual a sensação que traz? Eu estou olhando para cá, gente, porque coloquei um telefone junto com o ao vivo que eu consigo ler melhor, tá? Se eu afastar essa presença aqui, fica melhor? Se torna melhor, Vitor? Eu vou escolher um peão. E aí você vai me dizer se esse peão vai te trazer conforto ou não. Se eu coloco esse peão aqui do teu lado, olá Izzy, seja bem-vinda. Ju Oliveira também. Te conforta eu colocando esse boneco aqui? Se eu colocar ele aqui atrás, não, Felipe, você que entrou agora, eu estou fazendo uma demonstração da terapia da constelação familiar que eu pratico com bonecos. E os meus bonecos são peças de xadrez. A gente não está jogando xadrez, a gente não está jogando dama, apenas tentando elucidar e mostrar um caminho para as pessoas, mostrando como o meu trabalho funciona, tá bom? Atrás está bom. Quando eu coloco ele atrás de você, o seu boneco ele se sente mais forte?
se sente protegido. Você com esse boneco aqui atrás, você se interessaria em mudar esse boneco daqui? Ele faz sentido para você ou você trocaria por um outro? Também, meu amor, saudade de você. Depois que fez santo desapareceu, né? Hein, Vitor? Você trocaria? Você está apegado a ele. Mas se eu trocar esse por esse, seria confortável? Desde quando essa torre entrou aqui? Seria confortável. Eu vou pegar mais um boneco. E aí, vou pegar esse boneco aqui. Vou pegar esse boneco aqui e vou colocar aqui do lado. É confortável para você? Olá, Greife Pereira, seja bem-vindo ou bem-vinda, não dá para reconhecer. Seria confortável com essa torre aqui? Esse boneco aqui não é confortável. Ele ficaria junto com esses bonecos aqui atrás da torre, ou ele nem ficaria nesse campo? O que você escolhe? Atrás da torre. Bom, Vitor, como isso aqui não é uma constelação, simplesmente uma demonstração, eu vou te falar o que você se propôs a compartilhar com a gente. Eu só não vou entrar em detalhes de quem seja, tá? Mas quando você entrou, você trouxe um boneco que ele está deteriorado, né? Como se ele tivesse machucado por algo, ferido. E aí eu trouxe uma presença feminina muito importante para a sua vida. E ela não te trazia uma boa energia. E eu trouxe uma outra energia feminina diferente. E ela também não te trazia boas energias. Tanto é que nós jogamos ela para trás e você se sentiu mais confortável. E aí eu trouxe a torre, que a torre simboliza a espiritualidade, a religião. E quando eu coloquei a espiritualidade aqui e te propus se você se ficaria confortável, aí eu perguntei como é que você estava, se você trocaria, você se manteve agarrado às sensações que você possui e você falou que você ficaria aqui. E eu te propus trocar essa peça por essa peça, que não tem problema nenhum, junto com a sua espiritualidade, né, que é representada pela torre agora, e você se sentia confortável. Essa torre ela te confortava, significa que essas duas mulheres, essa presença de duas mulheres que influenciam a sua vida, tem uma influência muito forte.
ao ponto de se tornar negativa para você, de te manter ferido e fazer com que você se agarre a esse estado de ferido. Seja bem-vindo, Marcos Paiva. E você se sentia confortável. Você se sentindo confortável, eu trouxe um representante de relacionamento para você e coloquei do seu lado. Mesmo assim, você se mostrou reticente ao relacionamento, fazendo com que ele ficasse atrás da sua espiritualidade. Você consegue me compreender? Hein, Vitor? Certo. Você vê que eu não estou contando nenhuma história, nem você, porque a maioria dos representantes você não sabe quem são. E o campo morfogenético, como eu falei ontem, que ele conta, o campo morfogenético ele fala a verdade. Ele está dizendo o seguinte, que você precisa se deixar aberto e entrar num equilíbrio. Olá, Tati, seja bem-vinda. Entrar num equilíbrio para que a espiritualidade não fique entre os seus relacionamentos. Que a espiritualidade não atrapalhe, que ela seja parte integrante da sua vida, como outras partes integrantes. A gente tem que imaginar que a gente é como se fosse o centro de uma pizza. São cortados em fatias, né, ficam em torno, e a gente convive bem porque nós somos um inteiro dividido em várias partes. Então, a sua espiritualidade, ela tem que deixar, ela sim conforta você, ela deve confortar você, mas ela deve não ser autossuficiente, ou você não se esconder através dela, ou não deixar se curar através dela, para que outras pessoas, já que o intuito dessa mostra seria relacionamento, de outra pessoa pudesse chegar ao seu lado para somar com você. Não te substituir, não fazer nada. Tanto é que eu botei ao seu lado, não à frente, não entre, não lugar nenhum. Ao seu lado, não interferindo no boneco que representa a sua espiritualidade. E você tem sim algo para resolver com essas duas mulheres que precisam ser vistos para que elas não te machuquem, para que essa energia não te machuque. Ao invés de você deixar essa energia, essa sensação, eu acredito que você saiba quem são essas pessoas. Caso você não saiba, eu posso te falar no privado, que eu acho que é uma particularidade que não convém. E você precisa sim resolver essa questão, porque é muito importante que a energia dessas duas representantes, dessas duas mulheres, que eu sei quem são, sejam uníssonas contigo, para que você tenha a capacidade de manter um relacionamento. A dificuldade de você manter um relacionamento está nessas duas representantes aqui, e aonde você se esconde, desculpa te dizer, onde você se esconde com a sua espiritualidade, afastando a possibilidade de pessoas. Talvez, por ser, de certa forma, duas relações abusivas, você tende a procurar pessoas que tenham relações abusivas com você para suprir e compensar a necessidade de suprir e compensar a energia dessas duas representantes. Você compensa com o consciente, que lembra do triângulo da nossa explicação de ontem, que é pequeno. Dentro do consciente você acha que você fugindo dessa energia, você vai conseguir algo melhor, mas aí você faz a escolha dentro da pirâmide maior, que é da inconsciência, e aí você atrai pessoas. Não estou dizendo que você é uma pessoa com relacionamento no plural, mas aí você atrai pessoas que possam exercer o mesmo papel que essas pessoas aqui, espelhando os padrões para você. Indiretamente você atrai para você, para a tua vida, a representatividade dessas duas pessoas que precisam ser vistas
precisam ser equilibradas e harmonizadas dentro do seu sistema. Você consegue acompanhar o raciocínio? Certo, Victor. Eu te recomendo, então, que você procure uma consulta da constelação para você conseguir harmonizar isso, porque vai ser uma grande libertação e entrar em equilíbrio entre o dar e receber, que nós conversamos ontem, né? Hierarquia, pertencimento e dar e receber, o equilíbrio entre o dar e receber. Então a gente vê que para a sua questão de relacionamento, você precisa harmonizar com essas duas aqui e equilibrar com essa questão da espiritualidade para que você possa atrair e ter bons relacionamentos ao seu lado. Certo? Se eu por acaso estiver falando alguma coisa errada, vocês podem me corrigir. Por favor. Ninguém é detentor da sabedoria plena, né? Estamos falando sobre vida. Vamos para mais um. Ai, a peça caiu. Para mais um exemplo. Seja bem-vinda, Cleópatra. O que vocês me sugerem como tema? Alguém tem um tema a ser sugerido? Nós já falamos sobre venda de imóveis, falamos sobre relacionamentos afetivos. Alguém tem um tema a sugerir? Gente, lembrando que Olá, Gilvan, seja bem-vindo. Que todos os ao vivos que eu fizer, quem compartilhar o ao vivo vai ganhar um número de todos os ao vivos. Todo dia que eu fizer ao vivo, se compartilhar nas páginas de vocês, eu vou verificar, vai ganhar um número que na próxima sexta-feira eu vou sortear. Depois da meditação na sexta-feira, eu vou sortear uma constelação familiar sistêmica individual por meio virtual, tá? Eu fiz isso na quinta-feira, no dia, só que aí eu vou estender por um prazo de uma semana. Então quem compartilhar, já pode compartilhar esse vídeo na sua página, que logo assim que eu terminar eu vou verificar, já vou anotar no meu caderninho, para quando chegar na sexta-feira eu vou sortear uma constelação familiar sistêmica. E o tema é a sua escolha. Ok? Alguém tem algum tema para a gente ver? Algum tema organizacional, de algum tipo de relacionamento, profissional? Lembrando que isso aqui não é um jogo de búzios, isso aqui não prevê futuro, apenas verifica como está a energia, a sua energia junto com o seu sistema familiar, que foi explicado no vídeo anterior. Quem tiver dúvida, tem um videozinho nesse feed que vocês podem verificar. Sim. Seja bem-vindo, Daniel. Então eu vou dar um exemplo, dar uma explicação, né, de como a gente funciona, como funcionou, como eu observo. É claro que é preciso de estudos, como qualquer outro tipo de profissão. Vamos supor que que alguém esteja querendo ver sobre um relacionamento entre marido e mulher, né? E aí você escolhe um representante. Vamos supor que quem está fazendo a constelação seja a esposa.
Olá, Marilza, linda, seja bem-vinda. Vamos supor que você esteja com um problema com o seu esposo e a mulher veio aqui, veio procurar e escolheu essa representação aqui. E quando eu vou procurar, pedir para que ela pegue um outro representante, ela me pega esse representante aqui, olha, pensando no cavalo, se é a fortaleza, né? A força, como a gente imagina, mas aí ela me pega um cavalo dessa forma. E ela vai e me coloca esse cavalo assim, olhando para trás, e ela do lado. Nitidamente aqui eu vejo que existe um problema. Nitidamente eu vejo que existe uma complicação entre os dois, né? Eles não estão olhando para o mesmo lugar. E aí eles têm uma filha. Eles têm uma filha, e essa filha, na hora de colocar, essa filha se torna, é escolhida essa criança e é colocada aqui entre os dois. E aí eu peço para escolher uma outra, observando isso, eu peço para escolher uma outra representante. E aí a pessoa escolhe essa torre aqui, ó, que também está bem deteriorada, né? Dá para perceber. E aí boto para cá. Eu sei quem são essas peças, a pessoa só escolheu essa daqui representando ela. E aqui tá, vou fazer. E aí o que acontece? Eu tenho uma filha. Aqui, eu tenho um casamento, vamos botar desde o começo. Eu tenho um casamento entre uma mulher que se vê menor do que o marido, onde o marido se apresenta altamente machucado dentro dessa relação por algo, olhando para o passado, olhando para trás. De repente, quando nasce essa filha assume o lugar da mãe ao lado do marido, né? Porque o certo seria mãe, pai, filhos, correto? E nesse momento a filha assume o papel da mãe de uma forma maior e ele olha para trás. Quando eu pego quando eu peço para poder escolher um representante, ela escolhe esse, tão machucado quanto o cavalo, e para mim, na minha cabeça, esse representante era um antigo relacionamento, ou o último relacionamento, me vem a pergunta à pessoa: quando você conheceu seu esposo, ele estava num relacionamento? Aí a pessoa vai me dizer: sim, estava num relacionamento. Você sabia que ele estava num relacionamento? Não, no começo não sabia, depois eu fiquei sabendo e fiz de tudo para tirar ele dessa pessoa. E consegui. Trouxe ele para mim, de qualquer forma. E nós tivemos uma filha que é tudo de importante para nós. Só que essa minha filha, eu tenho muito problema com ele, porque ela defende muito meu esposo. E eu não consigo controlar. É uma raiva que ela tem de mim imensa. E meu esposo cada vez mais fica distante. A gente já não tem vida sexual, a gente já não sai, a gente já não tem uma vida de companheiros. Por quê? O campo ele já mostra que esse homem que foi tirado dessa mulher ainda
continua em pensamento, com pensamento atraído, ao passado, está presa ao passado, tão machucado quanto ela, pela separação. Olá, João, seja bem-vindo. E aí o que acontece? A filha assume o padrão dessa ex-companheira do marido dela. Assume o padrão e se torna fiel a ela, como se ela estivesse aqui no meio deles, brigando pela atenção, afastando a esposa e lutando pelo esposo. Então é um padrão que ela espelha dessa ex-companheira, da primeira esposa dele. Madison Júnior, seja bem-vindo. E aí que está o conflito do relacionamento deles. É a forma como ele saiu desse relacionamento, como ela fez com que ele saísse desse relacionamento, ainda o deixando ligado. Ela já poderia estar casada com outro, tendo a sua família, mas eles ainda estão conectados. Então o trabalho da constelação é fazer com que ela, a esposa, reconheça o mal que ela fez. Lembra quando eu falei ontem, quem faz parte do sistema familiar? Pessoas às quais nos fizeram mal, ou pessoas às quais nós fizemos mal, entram no nosso sistema? Exemplo. Ela harmoniza com a primeira esposa do marido dela, agradece, porque se não fosse ela, ela não estaria com ele, se desculpa porque foi por amor, ela se harmoniza com o esposo, se colocando no lugar de esposa, se harmoniza com a filha, pois o padrão já foi quebrado, e coloca a filha no lugar de filha. Vocês entenderam? Conseguiram captar, acompanhar? Mas aí vai me perguntar. Espera aí, gente, deixa eu só tomar um copo d'água. Aí vocês vão me perguntar. Tá, mas isso são feitos com peças de xadrez. Ok, realmente são feitos com peças de xadrez. Eu posso fazer com cápsulas de café, copinhos descartáveis, com pedras, com Playmobil, com bonequinhos da Barbie. Eu posso fazer com personagens do McLanche Feliz. Eu posso fazer com qualquer tipo de situação, porque eu vou dar a representatividade de cada boneco. E aqui, quando eu faço isso, eu automaticamente já estou convidando o seu sistema familiar para nos ajudar a contribuir e a concretizar essa história que foi contada aqui. Nós fizemos 2 casos, né? Foi do Vitor e foi da Paloma. E em momento algum eu fui criando histórias, eu só fui propondo situações dentro do que foi apresentado para saber se a gente conseguiria harmonizar ou não, porque se não conseguiria, a gente ia buscando mais outros representantes para poder chegar e concluir essa história. Nesse caso aqui, precisaria disso, da esposa se harmonizar com a primeira esposa, a esposa se harmonizar com o marido, e a esposa se harmonizar com a filha, colocando cada um em seu devido lugar. E isso, quando a gente fala em chamar o sistema familiar para cá, a energia do sistema familiar para cá, nós não estamos falando de religião ou religiosidade, simplesmente nós estamos falando em questão de energia, somos feitos de energia, e quando a gente faz essa harmonização, esse equilíbrio de harmonização,
isso vai reverberar, como se fosse jogar uma pedrinha num lago que faz aquelas ondinhas que vão para fora. Isso vai reverberar por dentro do seu sistema e as pessoas mais próximas vão começar a sentir essa energia, essa modificação. E você vai começar a notar dentro do seu entendimento, dentro da sua aceitação, que isso pode ser, que isso é verdade, e que se você passar a tratar a sua filha como filha, tratar seu esposo como esposo, e honrar aquela pessoa a qual você tirou, que aconteceu lá no passado, e que você conseguiu harmonizar através da constelação, talvez você consiga, tem uma grande possibilidade de você conseguir fazer com que sua família se torne uma família equilibrada, certo, com os problemas que todo mundo tem, mas sobre esse assunto mais equilibrada. Você vai ter menos problemas de relacionamento com seu esposo, você vai conseguir enxergar sua filha como filha e vai fazer com que ela te enxergue como mãe. Certo? Conseguiram acompanhar a ideia? Respondem aí. Eu resolvi fazer essa conversa hoje, com essa demonstração, porque a gente pouco falou sobre como funciona a constelação. A constelação em grupo eu não tenho como mostrar, que eu deveria ter pessoas para poder fazer. E é uma vivência, uma experiência linda, 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 linda. É transformadora, é surreal, é muito encantadora. E como eu falei pouco sobre a constelação com bonecos, que é o que geralmente nós terapeutas a gente trabalha muito mais, porque é mais difícil você reunir pessoas, eu aqui no espaço eu faço de 2 em 2 meses. Ainda tem a questão de que a pessoa que é constelada, ela pode, dependendo do tema que ela faz, ela só pode tratar esse outro tema num período de 1 mês e meio, 2, 3, 6 a 1 ano. Então, mas a pessoa pode trabalhar como dentro do seu sistema familiar. Isso mesmo, Vitor. Você consegue equilibrar e harmonizar essa energia que gerou um padrão negativo, que pode gerar um espelhamento de gerações. Por exemplo, esse caso aqui pode ter acontecido, vamos supor, se fosse na minha família, com a minha bisavó. E aí a minha avó foi infeliz dentro do relacionamento dela, onde os filhos se colocavam no lugar onde ela para conseguir casar, ela teve que tirar ele de alguém, onde os filhos se colocaram no lugar da esposa, onde ela sempre teve problema de atrito. E aí o meu pai ou a minha mãe passou pela mesma situação, teve que tirar meu pai de alguém para poder se casar e ter filhos, e aí nós, os filhos, assumimos o lugar da minha mãe para com meu pai, porque a gente era fiel à primeira esposa dele. Então a gente manteve um padrão, a gente teve um espelhamento de padrão, e com isso a gente identifica a origem do local, de onde começou isso, a gente harmoniza isso. É claro que a gente não tem como desfazer o pela frente, né, porque já aconteceu. A gente harmoniza, quebra esse padrão e nos dá a liberdade de escolher viver de forma harmoniosa, deixando o passado, nesse caso, do marido para trás, mas honrando, porque para ele ser o homem que ele é hoje, ou quando ele conheceu, precisou conhecer essa pessoa aqui, e ela assume o papel de mulher e de mãe dessa aqui, que se coloca no lugar de mãe, que hoje é vista e colocada como lugar de filha. E assim você tem no seu sistema a hierarquia, lembra? Hierarquia, pertencimento e dar e receber. A hierarquia aqui está colocada de forma certa. Essa é a primeira esposa, ela é a segunda esposa, né?
O pertencimento, ela pertence ao sistema dele, eles se pertencem ao sistema, só que hierarquicamente eles dois vêm à frente e ela vem depois porque ela é filha. E nisso existe o equilíbrio entre o dar e receber. Eu dou para minha filha como mãe e ela recebe como filha. Mas tudo isso, todo caso é um caso, porque pode ser, nesse caso aqui eu estou colocando uma outra representante, mas pode ser um excluído, pode ter sido um aborto, pode ter sido alguma morte, pode ter sido algum acontecimento, pode ter acontecido um segredo em família, entende? Então a gente precisa passar pela constelação familiar, porque ela investiga a fundo dentro do seu sistema o que causou esse desconforto que você traz como tema para ser visto, e aí sim a gente vai procurando a fundo aonde está a origem. Viu a origem? A gente vai trazendo os representantes para tentar descobrir como isso aconteceu e o porquê isso aconteceu. A gente sabendo desse sintoma, a gente vai cuidar desse sintoma, a gente vai harmonizar e equilibrar para quebrar padrões, se existem padrões a serem quebrados, para quebrar espelhamento, se existem espelhamentos para serem quebrados, e assim busca o entendimento de como vai viver melhor dessa forma em cima do tema que você foi buscar. Entendeu, Vitor? Parece um pouco complexo, mas ele é muito simples e praticamente prático. Não tem mediunidade aqui, não tem espiritualidade aqui. Por mais que a gente fale de gerações, de antepassados, mas a gente está falando apenas de energia. Não é energia de incorporação, não existe nada disso. É apenas um trabalho psicoterapêutico, de a gente buscar a melhoria, a harmonização e o equilíbrio das situações vivenciadas dentro de um sistema que pode ser familiar, no judiciário, na escola, na empresa. A gente pode verificar tudo, em todos os temas. Depressão, ansiedade, câncer, problemas de você não conseguir ficar no trabalho por mais que você seja esforçado, problemas de você não conseguir escolher direito ter as suas opções, ter dificuldade para poder fazer escolhas, problemas com relacionamentos familiares, problemas com relacionamentos afetivos, com amigos, problemas de relacionamento em todo o trabalho que você vai, problemas de relacionamento dentro do terreiro, isso pode ser visto. Organização do terreiro, isso pode ser visto. Tudo isso pode ser visto. Tá bom, gente linda? Eu gostaria de agradecer. E lembrando, quem compartilhar esse vídeo e os próximos vídeos que eu for fazendo até sexta-feira, vai ganhar um número a mais, né? Quem for compartilhando todas as vezes que eu for colocando, vai ganhar um número que na próxima sexta-feira eu vou sortear uma constelação individual via online. A gente marca direitinho a pessoa que foi sorteada. Eu já fiz uma ontem, acho que foi ontem, não, foi na sexta-feira que eu fiz. A de quinta-feira eu sorteei, fiz na sexta, e sexta-feira eu lancei essa campanha. Quem compartilhar, eu vou anotar, vai ter um número, chega na sexta-feira que vem. Então quem tiver mais números tem mais chances de ser sorteado. Aí eu vou sortear uma sessão de terapia de constelação familiar. Tá bom? Um grande beijo. Muito obrigado. Gratidão por vocês terem acompanhado. E que a gente possa mais tarde fazer uma meditação muito plena, muito relaxante, muito boa. Mutumbá para todos. Que meu Pai Oxalá possa abençoar todos vocês. Axé.